É o mês do Halloween, ui, 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 que medo. Oi, eu sou o Cowboy Bunny, Cowboy Digital. E essa é a minha amiga Yumi Queen. Opa, eu sou Yumi Queen, o furão assassino Opa, eu sou o Ryu e eu dublo. E nós somos... Feliz noite do pesadelo, Applejack! Maçãs carameladas, a noite antes da noite do pesadelo. O morcego voa em frente à face monstruosa da lua da colheita. Suas asas de couro batem na gelada neblina de outono. As criaturas da noite voam por aí comendo os últimos insetos da estação. O morcego acaba ficando curioso sobre um certo celeiro. A essa hora da noite deveria estar vazio e escuro. Nada convidativo. No entanto, o morcego podia ouvir sons de pôneis ocupados trabalhando lá dentro. Rapidamente, a curiosidade foi substituída por um gritante instinto de sobrevivência. Perigo! Era melhor voar para longe, encontrar um lugar seguro para um sono profundo, uma hibernação sem sonhos. Sim, era melhor ir para longe. Não havia nada ali para um pequeno morcego, nada além de ruína. Applejack chamou pela irmã, colocando a última porção de maçãs carameladas para esfriar. O celeiro estava confortável, quentinho, com lanternas acesas e um cheiro doce no ar. Em contraste com o frio da noite lá fora, os meses de outono após a colheita eram um momento para a família Apple relaxar, e a noite do pesadelo era o primeiro feriado após a colheita. Esse feriado sempre tinha sido bem mais do que só doces e travessuras no rancho da maçã doce. Cada membro da família contribuía de alguma forma, e Apple Bloom demonstrava interesse cada vez mais. Esse ano, especialmente em ajudar Applejack a fazer doces caseiros para distribuir na cidade. Apple Bloom tinha tentado algumas receitas meio estranhas, mas Applejack não se importava desde que terminassem com doces o suficiente. O problema é que Apple Bloom pareceu rapidamente perder o interesse depois de colocar as maçãs no caramelo fervente. Elas já deviam ter acabado isso horas atrás, e ainda tinha pelo menos metade das maçãs para mergulhar no caramelo, que estava acabando. Applejack chama pela irmã de novo. A neblina se enrolava pelo pomar, distorcia sons familiares na fazenda, abafando notas que Applejack normalmente acharia reconfortante. Ela pensava ter ouvido risinhos. Não era algo que alguém gostaria de ouvir sozinho numa noite escura. Applejack tenta se acalmar. A vovó Smith já tinha dormido, e Big Mac estava na cidade ajudando com as decorações. Ela só queria que Apple Bloom parasse de passear por aí sozinha. A fazenda não era lugar para ficar explorando sem supervisão, especialmente à noite. Applejack já tinha ouvido várias histórias sobre potrinhos que saíam por aí para brincar e acabavam se machucando sozinhos. Applejack então teve um pensamento e foi para a frente do celeiro. Apple Bloom, é melhor não estar pensando em mangar com eu não. Ainda não é noite do pesadelo. Mas não houve resposta. Ela sai para buscar lenha e quando volta, labaredas se acendem iluminando a neblina com alaranjado. Applejack salta para trás. A lenha que estava carregando nas costas cai aos seus cascos. Ela tenta se acalmar percebendo que as chamas estavam abaixo de um caldeirão. O caramelo já estava borbulhando novamente, mas havia lenha demais. Ele poderia passar do ponto. Applejack então tenta ajeitar tudo e salvar o que podia do caramelo. Apple Bloom, tá aqui? As lanternas haviam se apagado, mas mesmo com apenas a luz do fogo, Applejack conseguia ver que o celeiro estava vazio. Mas, agora, havia uma pilha de palitos de sorvete sem suas respectivas maçãs. Inclusive, algumas maçãs que ainda estavam sem caramelo também tinham sumido. Vozes de garotinhas riem docemente enquanto sussurram. Applejack dá uma bronca. Sweetie Belle e Scootaloo tinham que estar por trás disso. Uma potrinha sozinha não podia ter comido tudo aquilo. Mesmo as três juntas já seria difícil de acreditar, mas era a única conclusão lógica. Será se é espíritos zombeteiros? Apple Bloom, pode vir aqui, doninha. Você é sua patota. Ou eu juro, vou escrever uma carta pra Celeste sobre como eu quebrei umas potrinhas de pau com meus próprios cascos. Nenhuma resposta, a não ser novamente risos de potrinhas. Pareciam vir do caldeirão, mas isso não podia estar certo. Applejack se aproxima. Seu olhar balança para frente e para trás. A fumaça arde seus olhos conforme encara o grande caldeirão. Estava pronta para saltar ao primeiro sinal suspeito, mas congelou. Seus olhos se travaram em uma figura tristonha, tremendo e enrolada como uma bola, coberta por açúcar mascavo borbulhante. Applejack poderia reconhecer sua irmãzinha, independente de qualquer coisa. Ela gritou. Sem se preocupar com a mistura borbulhante, AJ mergulhou os cascos no metal quente, envolvendo Apple Bloom. O calor cozinhava sua carne, mas não era nada comparado à agonia que apertava seu coração. Como isso teria acontecido? Por que ela não pediu ajuda? Rapidamente, ela foi até uma fonte de água e tacou a criança debaixo da água fria. O caramelo já estava endurecido, não saía mais. Applejack fez o melhor que pôde, mas parte dela já sabia que era muito tarde. Ela tentou massagem cardíaca na irmã,
e até respiração boca a boca, mas não adiantou nada. Ela se culpou. Que irmã horrível deveria ser. Galera, vou ter que dar uma lacrada aqui. Fazer massagem cardíaca em crianças ou animais pequenos, se você não sabe fazer, pode ser muito perigoso, correndo o risco de danificar algumas costelas e piorar o quadro. Não é só apertar o peitinho ali e cantar Staying Alive como eles fazem no The Office, não. Outra coisa é que não faz sentido nenhum fazer respiração boca a boca numa pessoa que morre com a pele queimada. Não tem nada a ver com insuficiência pulmonar. E a descrição desse boca a boca aqui no texto, ela é meio sus. Applejack escutou aqueles risinhos novamente, enchendo o celeiro. Ela se levantou, ouvia uma canção em sua cabeça. Ela olha em volta tentando saber de onde vem, tanto a música como as risadas. Applejack esbraveja pedindo para a pessoa se revelar, chorando lágrimas de raiva e tristeza. Ela sai novamente no ar fresco noturno, assombrada pelos sons. Ela com certeza não estava prestando atenção no caminho. E tropeça. Só percebe que passou pelo fogo quando sente sua cauda e crina em brasa. Tentando se afastar, ela cai para dentro do caldeirão que ainda esfriava. Ela gritou, sua pele queimando e ardendo, além do caramelo grudando em suas feridas. O cheiro de queimado e fumaça que ela mesma emanava confundiam seus sentidos. Ela tentou desesperadamente sair, mas as laterais do caldeirão estavam grudentas e escorregadias. Um rosto saiu do meio da fumaça. Era enorme, de olhos pregados de loucura, dentes pontudos e afiados. Nos dê algo doce pra morder. Applejack sentiu os dentes afiados se fecharem em torno de sua face. Um de seus olhos escureceu e saltou para fora por entre o par de presas. Seu grito murchou para um som de afogamento enquanto o monstro arrancava parte de seu rosto e garganta, mastigando e engolindo. Em um pico de adrenalina, Applejack consegue virar o caldeirão. Ela sentiu algo se quebrando, mas não importava. Ela tinha que escapar. Se arrastando pelo chão, seu plano era voltar para o celeiro e fechar a porta. Ela consegue, mesmo tendo que se esforçar muito. E após bater a porta, respira pesado, começando a tossir incontrolavelmente, sufocando. Algo se choca contra a porta atrás dela, como um trem, fazendo AJ se encolher e chorar. Ela ficou lá em pé, nas patas traseiras, tentando segurar a porta com seus cascos queimados e grudentos. Ela precisava mesmo de ajuda, então gritou novamente, o mais alto que pôde. Então, tudo aconteceu em câmera lenta. A porta explodiu, abrindo-se como uma rara flor vermelha. Pedaços e lascas se abriram nas costas de Applejack, jorrando uma cascata de vermelho pela porta do celeiro, quase como asas. Ela nunca teve nem tempo de registrar a dor. Algo atravessou suas costas, passando pelos arcos costais, boca e garganta. Pelo gosto, parecia um poste da cerca. Ainda tinha terra onde recentemente foi enterrado. Ela sentiu seus dentes se quebrando e o seu maxilar saindo do lugar. No impulso final, sentiu seus órgãos sendo empurrados e amassados. Aquele monstro, seja o que fosse, atravessou a porta do celeiro como se fosse uma folha de papel. Foi quase um alívio quando seus pulmões colapsaram e o ritmo do seu coração desacelerou até a pulsação final. A última coisa que relampejou por sua consciência antes de finalmente acabar foi essa figura vindo até ela, sorrindo e rindo. Então, dando uma mordida em Applejack coberta de caramelo. Por que tá tão frio hoje, mamãe? Tem sido frio assim nos últimos anos. Esses Pégasos estão tentando nos congelar, pensando que vamos dar mais comida para eles, se pegarem pesado com a gente. Mas vamos mostrar do que os pôneis terrestres são feitos. Os Pégasos? Tá reclamando disso de novo, amor? Que mais? Você disse que quando tava arando a terra com meu irmão, viu eles voando por aí por cima das nuvens. Tentando entender o que os grandes e poderosos unicórnios fizeram para deixar tudo com neve e gelado por todo o tempo. Pode anotar. Esses Pégasos estão estranhando isso tanto quanto a gente. Tem magia nessas nuvens. Magia que tá trazendo esse frio não natural. Os unicórnios poderiam fazer isso parar, papai? Eles podem fazer parar de ficar tão frio aqui? Eles podem fazer qualquer coisa mesmo. Quando eu e seu tio fomos fazer uma entrega, eu vi um desses unicórnios chiques botar nossos produtos numa caixa, com magia. De um lado foram os morangos e do outro lado saiu algo estranho, cremoso e gelado. Você e suas histórias. Vai botar ideias na cabeça dela sobre esses chifrudos terem poderes demais. Os cascos deles estão no chão tanto quanto os nossos, e eles agem como se estivessem mais altos que os Pégasos. Mas é verdade, ele disse que tinha uma loja chamada Loja de Doces. Disse pra eu levar minha filha lá a próxima vez que formos à cidade. A cidade? Com o castelo? Eu nunca fui! Eu quero muito ir! Ver todos aqueles grandes lords, ladies, por favor, mãe! Sim, bom, eu e seu pai teremos uma conversa sobre isso. Vá fazer as suas tarefas. Um pouco de trabalho vai esquentar seus ossos. A aposta.
Como tudo começou uma semana atrás. Era um iluminado dia de outono. Uma semana antes do pesadelo começar. A brisa era fresca e fazia as folhas dançarem e tremerem alegremente nas ruas. Mesmo que fosse triste o fim do verão, todo pônei em Equestria sabia da importância de todas as estações. Mas nenhum deles era tão falador como Pinkie Pie, que falava sobre todo o trabalho que teria para decorar a cidade e fazer os preparativos. Ela amava ver a cidade se transformando diante de seus olhos, ficando um pouco mais assustadora, mais divertida. Algumas crianças ajudavam ela a espalhar decorações de teia de aranha pelo correio. Claro, depois de tirar as teias de aranha de verdade. Não tinha muita gente no correio. Diamond Tiara reclamou sobre ter que ajudar com as decorações que ninguém nem vai ver. Silver Spoon concorda com ela, chocando 0 pessoas. As duas ficam zoando os velhos que estão lá no correio. Garotas, a prefeita nos deu a tarefa de decorar a cidade toda. Pinkie Pie ficou resmungando enquanto espalhava serpentina roxa e preta. Ela disse que é mais legal transformar um lugar chato em divertido do que já pegar um lugar interessante. Apple Bloom, Sweetie Belle e Scootaloo chegam no rolê. Elas tinham se enroscado juntas em uma teia. Silver Spoon e Diamond Tiara puxam um coro de risadas. Pinkie Pie ajuda as garotas e Apple Bloom explica que elas se distraíram falando dos doces. Scootaloo concorda e diz que ano passado foi super legal. Sweetie Belle diz que mesmo depois de oferecer metade dos doces para a Lua do Pesadelo, ainda sobrou muito pra se dividir. Diamond Tiara tira uma onda com essas bunda pelada, dizendo: "Ai, vocês ainda deixam doce pra Lua do Pesadelo? Que paia." Silver Spoon concorda e diz que as duas conseguiram muito mais doce do que essas pobretonas imundas e tonhonas. Mentira, ela não falou assim não. Apple Bloom lança um desafio. Ela aposta que as Crusades podem pegar mais doces do que essas duas meninas mimadas. Silver Spoon adiciona dizendo que as perdedoras devem entregar todos os doces. Calma, meninas, vocês não podem ficar malucas acumulando doce assim. Deixar uma oferta para a Lua do Pesadelo é uma tradição importante. Quer dizer, é tentador ficar com os ursinhos de gelatina, a maçã do amor, as barras, os pirulitos de pozinho, a bala de goma e... Do que a gente estava falando? Disse a pônei rosa, se abanando com um morcego de borracha, claramente frustrada. Ah, sim! Não podem ficar com tudo. Não é sobre isso a noite do pesadelo. Acho que tem razão, Pinkie Pie. Disse Sweetie Belle. Gente, eu preciso dizer que eu sou um homem reformado da fé. Eu encontrei Celestia e agora eu gosto da Sweetie Belle. Pra mim, ela é minha Crusade favorita. Diamond Tiara pergunta se elas já vão dar pra trás com a aposta. Então Spoon complementa dizendo que elas vão ganhar por desistência. Apple Bloom diz que nada disso, que o rolê ainda tá de pé. Pinkie Pie então decide levar as garotas até a biblioteca, tentando distraí-las da severidade que aquela conversa estava tomando. Pinkie Pie, o que acha que tá fazendo? Um bando de potrinhos tinha invadido a casa de Twilight Sparkle, bagunçando tudo. Ela e Spike tinham passado boa parte da tarde trabalhando nos livros de outono, e agora tudo tinha ido pro caralho. No meio do caos, Pinkie Pie estava em pé, coberta de teias de aranha e serpentina. E aí, Twilight? Disse ela feliz por ver a amiga. Eu esperava que fosse chegar logo. E ela menciona novamente a missão que a prefeita lhe deu. Pinkie Pie coloca o bracinho no ombro de Twilight e a guia pelo meramente controlado caos de risadas e gritos de criança. Eu tava pensando, morcegos por toda parte, no teto e nas escadas. Algo para chamar atenção assim que alguém entrar. Twilight estava meio distraída com a baguncinha, então responde. Mas Pinkie, essa é a minha casa. Não decoramos a biblioteca no passado, nem por dentro nem por fora. Eu sei, isso me deixou pensando. Que pena, não é justo o povo só poder aproveitar a diversão da noite do pesadelo no centro e nas lojas grandes, e não em lugar chato como o velho correio e a biblioteca. Twilight encarou o sorriso sincero de Pinkie Pie. Era impossível encarar o sorriso cheio de boas intenções sem ceder um pouco. Tá bom, Pinkie Pie. Se a prefeita aprova. A pônei festeira deu um pulo de felicidade e levantou o casco para o céu. Mas por favor, não exagera. E faça seu trabalho em silêncio. Ainda é uma biblioteca. E os outros pôneis têm o direito de ter paz e silêncio quando vêm aqui. Pinkie pareceu querer dizer alguma coisa, mas um som alto a interrompeu. Elas foram verificar o que era e ninguém parecia ter se ferido. Mas as culpadas ainda discutiam calorosamente enquanto pisavam forte e irritadas. Twilight as separou com magia e perguntou o que estava acontecendo. Apple Bloom diz que Diamond que começou e ela não ia ficar ouvindo sem revidar. Diamond retruca. Twilight questiona Pinkie pedindo o contexto. Pinkie explica o rolê da aposta e novamente ela menciona que elas devem deixar doces pra Lua do Pesadelo. Twilight concorda, mesmo com as meninas protestando. Diamond Tiara tira com a cara da Twilight perguntando se ela já deixou doce pra irmã da professora dela. Bem, não.
mas eu fazia quando era mais nova. Toda noite do pesadelo, meu irmão e eu deixávamos uma pequena pilha perto da estátua de Canterlot. Era uma estátua da Luna e não da Nightmare Moon. Celeste não gosta que imaginem a sua irmã como um monstro. Eu me lembro quando... Silverspoon interrompe com um suspiro alto e pergunta se ela realmente acha que algo ruim vai acontecer se alguém não deixar doces. Claro que não aconteceu nada, bobinha. A Twilight já é adulta. Não, eu acho que ela tá certa, Pink. Não há por que mentir. A princesa Luna pode ser um pouco estranha, mas ela não é perigosa. A noite do pesadelo é um faz de conta divertido, mas honestamente eu não vejo como nada de perigoso poderia acontecer se alguém não deixasse doce, mesmo que seja contra a tradição. Pink fica meio chocada e diz pra ninguém dar ouvidos a Twilight. Temos essa tradição por um motivo. As decorações, as fantasias, as lanternas e as oferendas. Elas começaram para nos proteger. Não tem nenhuma boa razão para virarem as costas para isso agora. O olhar de Pinkie Pie se arregalou com preocupação, e todos a olharam meio com estranheza. Ela então começou a procurar um livro. Ela tinha talento para encontrar coisas, e logo encontra um livro escuro com alguns doces cobrindo a capa. Tinha um nome engraçado em uma língua antiga relativo a doces e travessuras, e estava bem surrado. É sério, Twilight, vocês garotas deveriam saber mais sobre esse feriado. Tem muito mais na noite do pesadelo do que só doces. Twilight tenta puxar o livro de Pink com a sua magia para que ela não acabasse estragando a sua forma frágil de livro antigo. E elas disputam forças e acabam rasgando a capa. Uma cascata de folhas cai pelo chão. As crianças ficam desconfortáveis com essa briga e acabam metendo o pé com alguma desculpa. As duas amigas acabam discutindo. E enquanto ninguém tá olhando, Sweetie Belle acaba catando algumas das páginas do livro e colocando em sua mochila. As Crusades, logo quando saem dali, vão indo pro seu clubinho, sem notar que a Sweetie tinha ficado um pouquinho mais pra trás. A Apple Bloom tava furiosa. Não acredito nessa Diamond Tiara. Por que ela e a Silverspoon têm que transformar tudo numa competição? A lua do pesadelo é para ser divertida. Quem se importa com quem pega mais doces? Scootaloo diz pra ela que ela pareceu se importar bastante na hora. Apple Bloom justifica que ela se deixou afetar, mas agora já era tarde demais. A Scootaloo então fala que não vai ser tão difícil, afinal elas têm uma vantagem numérica. Apple Bloom então se anima, só pra Sweetie Belle vir jogar um balde de água fria na coitada. Ela diz que elas não têm como ter certeza porque a Diamond sempre trapaceia, como ela fez da última vez. Apple Bloom diz que ela deveria ter falado se sabia de alguma trapaça. E a Sweetie disse que não podia contar porque senão a Rarity saberia que ela tinha escutado o que não devia. Apple Bloom se desanima de novo. É isso. A gente já perdeu sem nem ter começado. Sweetie Belle responde. Não necessariamente. Mesmo que nunca teremos todo o dinheiro do pai da Diamond, tem algo que podemos fazer. Sweetie Belle mostra as páginas que tinha pego do livro assim que chegam no clubinho. Eu notei algo nessas páginas. Todo o livro parecia ser uma história ou mitologia, menos essas aqui. São receitas de doces clássicos da noite do pesadelo. Não podemos comprar doces extras como a trapaceira da Diamond, mas podemos fazer doces extra no lugar. Então, para counterar a trapaça, a gente vai trapacear também? Disse Scootaloo, o bastião da moral. Sweetie Belle diz pra ela que não acha que isso é trapaça, já que elas também vão pegar doce. Isso é apenas para nivelar as coisas. Era um plano perfeito. Apple Bloom diz que acha isso meio desonesto sim. Scootaloo concorda e complementa. Além disso, parece muito trabalho. E nós não somos as melhores chefes de Ponyville. Quase tudo que cozinhamos termina queimado. Sweetie Belle então diz que provavelmente a Rarity ajudaria e talvez a Apple Bloom conseguisse pedir ajuda da Applejack. Scootaloo diz que ela poderia pedir ajuda para Pinkie Pie para contribuir também. E para terminar de convencer a Apple Bloom, a Sweetie Belle lança a seguinte pedrada. Você realmente vai aguentar a cara de convencida da Diamond se ela ficar com todo o nosso doce de novo? É bem mais bonito do que eu imaginava. Os prédios altos, as lindas bandeiras, banners. Por que demoramos tanto pra vir aqui, papai? Porque o castelo pode ser perigoso, tanto quanto bonito, assim como seus habitantes. Essa cidade é perigosa para pessoas como nós. Há magia nesse lugar. Há também pôneis aparecendo e desaparecendo o tempo todo. Mágica? Mágica de verdade? Acho que vamos ver? Sem dúvidas, pequena. Esses unicórnios não vivem sem isso. Não é como se a gente pudesse viver também. Alguém tem que levantar o sol ou as plantas não vão crescer. Vamos apertar o passo. Daí teremos bastante tempo para passear depois de fazer as nossas entregas. Uau! A gente tá indo ali? Esse prédio parece incrível. Tantas cores brilhantes, rostos felizes e o cheiro... Que cheiro maravilhoso é esse? Sabia que gostaria. É a loja do unicórnio que eu mencionei. É mesmo uma beleza.
Parece que o doce se faz sozinho. Vamos entrar com os produtos pelo fundo. A gente precisa? Parece meio escuro. Isso não faz muita diferença para os negócios. Os negócios vêm primeiro. Esse lugar é tão maravilhoso que eu não quero nem pensar em ir pra casa. Eu queria poder ficar aqui pra sempre. E daí quem vai cuidar da sua mãe? Ah, aí tá o patrão. Eu trouxe o carregamento fresco e trouxe também a minha pequena, como sugeriu. Ela tá bem impressionada. Podemos dar uma olhada na sua loja? Certamente. Eu insisto, bom senhor. Podem entrar. Ah, e essa? Deve ser a filha que você tanto me contou, não é? Ah, sim senhor, é a nossa menina dos olhos. Olá, pequena. Adoro crianças. Por isso eu assumi essa loja, quando minha querida avó se foi. A garotinha fica impressionada quando o unicórnio fecha a porta com magia. O doceiro então lhe dá um chocolate para experimentar e ela fica novamente maravilhada. Ô senhor, não vai ficar adulando muito criança. A gente não tem nada em casa além de verde e flor. E temos sorte de ter isso com esse frio não natural que tá acontecendo. Por favor, me permita presentear a criança. Eu amo ver o rosto feliz de qualquer pônei que aprecie minhas confecções. Ela ficará bem, eu garanto. Aqui, criança, experimente. Acredito que irá adorar. Ela diz que esse doce tem um gosto engraçado. Era doce, mas também meio gelado. Começa a se sentir estranha. Mas é claro, querida. Todo esse açúcar ia te deixar estranha mesmo. Eu acho que é o bastante, chefia. Peço desculpa, mas ela não é muito acostumada com essa chiqueza toda. Espera. Por que eu tô flutuando? Pai, onde você foi? Por que eu não consigo ver e nem ouvir? O que você fez? Aonde ela tá? Lá embaixo, certamente. A maioria das crianças está. Mas nada para se preocupar. Ela está segura. Já você, por outro lado, a cidade é bem perigosa, como sabe. A magia, pôneis aparecendo e desaparecendo o tempo todo. Mas um pequeno pônei desaparecendo não vai incomodar ninguém. Pera aí, não se aproxima. O que tá fazendo com essas facas? Achei que fosse óbvio, querido. Fazendo você desaparecer. Uma batida na porta, a noite do pesadelo de Fluttershy. Noite do pesadelo. Fluttershy odiava a noite do pesadelo. Com um olhar furtivo, ela foi de janela a janela por dentro da cabana, observando a neblina. A lua da colheita estava baixa no horizonte, lavando a paisagem com um brilho laranja avermelhado. Com a luz do dia sumindo, as estrelas piscavam e cintilavam conforme ficavam mais brilhantes. Isso confortava a Pegasus apreensiva. Fluttershy podia ouvir uma risada distante e gritos flutuando acima de uma música que vinha de Ponyville. Ela não queria fazer parte disso. Morceguinhos e gatinhos pretos eram bem fofos, e ela nem se importava com as pequenas aranhas. E mesmo que ela se recusasse a fazer uma, gostava muito das lanternas de abóbora. Eram meio bobas e sinistras. Tudo isso era muito legal. Mas, desde que ela era uma pequena Pégaso, ela passava a noite do pesadelo se tremendo de medo. E para piorar, ainda tinham as terríveis pegadinhas de Rainbow Dash. Lógico que isso não era culpa da Dash. Ela nem era a única que apreciava aterrorizar Fluttershy quando pequena. A Pegasus amarela era um alvo fácil. Por causa de tudo isso, Fluttershy se fechava em casa toda noite do pesadelo. Sem decorações, sem amigos e sem doces. Nem visitantes, se ela tivesse sorte. Com os anos, as suas amigas começaram a lhe dar mais privacidade. Mas, ocasionalmente, alguns potrinhos maldosos vinham até a sua cabana, e ela não os culpava. Esse era o espírito do feriado. É claro, também apareciam visitas ocasionais. Ano passado, Twilight veio visitá-la, o que não seria um problema se ela não tivesse trazido a própria lua do pesadelo com ela. Fluttershy ficou ainda mais cuidadosa. Essa noite, por exemplo, estava perfeita, mas ela não relaxava. Já estava bem tarde, e Fluttershy também já devia ter dormido. Mas ela estava lá, imaginando por que as atividades noturnas ainda não tinham acabado. Por que os gritos ainda estavam acompanhados por risinhos de criança, se as crianças já deveriam estar dormindo? As batidas na porta soavam como trovões nas orelhas de Fluttershy, que soltou um gritinho. Ela cuidadosamente foi até a janela e disse o que já tinha ensaiado para essa ocasião. Vai embora, sem doces aqui. Visitantes não são bem-vindos na noite do pesadelo. Ela esperava ouvir passos indo embora, e tentou olhar lá fora pela janela, mas não dava pra ver nada com essa neblina. Por favor, vai embora. Eu só quero ficar sozinha. Por que não pode só me deixar sozinha? Ela começou a ficar curiosa sobre o visitante e abriu uma frestinha só pra ver quem estava ali. Mas não havia pônei algum. Confusa, ela abriu a porta. Não havia nem sinal de outro pônei. Ela então suspirou aliviada. Um som agudo e alto vem de trás dela, fazendo-a bater a porta e se virar de susto. O som vinha de Angel, deitado esmagadinho no tapete, todo eriçado. Fluttershy nunca tinha visto ele tão assustado. O que foi, Angel?
A noite do pesadelo nunca te assustou assim. Ela tenta reconfortar Angel, mas toma um mordidão e ele sai correndo. Ih, rapaz, da última vez que isso aí rolou, deu uma merda. Fluttershy fica tão chocada e confusa que quase não escuta as batidas na porta novamente. Não era exatamente terror, mas uma nova sensação que queimava. Angel nunca tinha mordido antes. Seja lá quem estivesse lá fora, deixou ele muito assustado. Ela odiava mesmo esse feriado. E as fantasias assustadoras, as decorações, as crianças barulhentas e os adultos irresponsáveis. Ela odiava que as crianças eram encorajadas a ameaçar adultos por doces. Fluttershy estava farta. Foi até a porta da frente e encheu os pulmões. Mas, ao abrir, as palavras morreram em seus lábios. Abóboras. Era como se um canteiro de abóboras tivesse brotado em seu jardim da frente como magia. Lanternas de abóboras até onde sua vista alcançava, que brilhavam suavemente na neblina como a lua antes de se pôr. Fluttershy quase não ouviu risinhos ao seu redor. Devia ser alguma pegadinha. Rainbow Dash, Pinkie Pie, isso foi um truque bem interessante, mas não foi muito legal. Por favor, saiam. Vocês assustaram o Angel e estão me assustando também. Olá? A Pegasus tremia. Os rostos brilhantes pareciam rir dela, apagando seus últimos lampejos de bravura. As risadas ficavam cada vez mais altas. Eram o único som. Até a cidade estava em silêncio agora. Fluttershy fechou a porta gentilmente, então trancou e fugiu. Ela não estava aguentando, tinha que fugir. Mas os olhos em chamas das abóboras eram visíveis até por trás das cortinas. Ela foi para o andar de cima, esperando conseguir escapar para debaixo dos cobertores. Mas a visão a fez parar e esfriou até seus ossos. Ela tinha deixado uma janela aberta. O quarto estava quase vazando, com lanternas de abóbora gritando, sorrindo e rosnando na névoa. Tão de perto, elas eram quase familiares, retorcidas de agonia e medo. Mas não foi isso que congelou as veias de Fluttershy. Havia uma mancha vermelha em sua cama, que estava quase preta na luz da abóbora. Alguns tufos de pelo branco jogados, lavados no mesmo tom de vermelho. Pôneis se reuniam em torno da mancha, cabeças baixas, e o urgente som de mastigação e deglutição preenchendo o quarto. Um deles arqueou a cabeça, com algo vermelho e fibroso entre os dentes, rasgando lentamente. Ao se romper, isso espirrou vermelho no rosto de Fluttershy. Um por um, eles levantaram a cabeça e encararam a Pegasus. Sorrisos vermelhos e olhos estáticos, eles riram com os corpos completamente parados e começaram a cantar. A mesma canção que Applejack ouviu em seus últimos momentos. Nightmare Night. Eles começaram a ir na direção dela, devagar. Se moviam como marionetes e faziam uns sons estranhos. Conforme eles se afastavam de Angel, Fluttershy podia ver seus olhos vidrados e sem vida. What a fright. Fluttershy estava petrificada, seu coração trovejava no peito. Tinha algo de errado com aqueles pôneis. Conforme eles iam andando, pedaços caíam e eles esmagavam as abóboras pelo caminho, o que resultou em algumas chamas por aí. Give us something. Ela se sentiu afundando no chão, seus músculos tremendo. Sua mente estava vazia e seus olhos não piscavam. A sua visão começou a escurecer de pânico. O hálito deles era estranhamente doce e o fedor de vermelho perfurou suas narinas. Sweet to bite. Quando o pônei mais próximo estava perto o bastante, algo dentro de Fluttershy estalou. Era como um grito gutural de angústia e desespero. Fluttershy avançou no pônei bizarro e mordeu seu nariz, fazendo a criatura estranha estremecer. E com um grito que beirava a loucura, Fluttershy emergiu por entre as abóboras e chamas e abriu as asas tentando escapar pela janela aberta. Fluttershy voou como nunca, deixando um rastro de fumaça de suas penas queimadas, conforme deixava a cabana para trás. A cabana brilhava por dentro, como as lanternas de abóbora. Conforme o fogo se espalhava, ela voava a esmo, seguindo a luz das estrelas. Precisava achar ajuda. Ninguém aguentaria isso sozinho. Conforme ela se aproxima da biblioteca, a névoa parecia ficar mais grossa. A cidade estava silenciosa e parada. Ela bateu a porta o mais alto que pôde e fechou os olhos com força, em terror. Muito ansiosa. Quando não houve resposta, ela bateu ainda mais forte. Então, Fluttershy ouviu risadas atrás dela. Ela se virou esperando um monstro pônei horrível. E não estava errada. Mas era uma figura pequena, ainda vestindo os restos de uma fantasia da noite do pesadelo. A ponta de uma capa de travesseiro estava firme em sua boca, para segurar os doces. Porém, tinha alguma coisa causando uma mancha vermelha. Metade do rosto dessa criatura tinha sumido, mas isso não a impedia de sorrir largamente quando avistou Fluttershy. A Pegasus não hesitou e se lançou no ar, subindo mais uma vez. Com sorte, a névoa começou a se dissipar, e Fluttershy pôde ver o que tinha acontecido a Ponyville. O pesadelo tinha ganhado vida. Lá embaixo, ela podia ver muitos pôneis como os que tinham invadido seu quarto.
algumas casas queimando vividamente enquanto outras estavam em completa escuridão. A pior parte eram os restos, pequenos pôneis, ainda de fantasia. Alguns ainda se arrastavam como as criaturas que ela viu na frente da casa de Twilight, e outras estavam dolorosamente paradas. Haviam alguns grupinhos, comendo e rindo. A maior concentração era perto do centro da cidade. Eles comiam como queriam, e outros desfilavam pelas ruas à luz das lanternas de abóbora, as risadas carregadas pelo vento, assim como a música infantil. Noite do pesadelo, que medo, nos dê algo doce para morder. Fluttershy tremia incontrolavelmente. O choque estava tomando seu ser. Suas asas pareciam não aguentar mais. Ela procurou um lugar para aterrissar. Ela não tinha ideia de para onde ir. Não importava para onde ela fosse, encontrava os pôneis esquisitões. Ou pior, restos de algum pônei que conhecia, ou que nunca teve a chance de conhecer. Sem escolha, ela foi até a Floresta da Liberdade. Seu instinto dizia para ela se esconder e torcer para que alguém cuidasse disso. Quando ela estava sob a sombra das árvores, seu coração ainda trovejando no peito, percebeu um gosto doce em sua boca, mas ela com certeza não tinha comido doce algum. A única mordida que tinha dado naquela noite foi... ela tinha certeza que ia ficar enjoada. A cobaia expressou o desejo de terminar por hoje, assim suspendendo o ciclo enquanto a câmara de testes é limpa, e a cobaia será preparada para o próximo round. A potrinha implora pedindo para parar de comer por um momento. Preparando o cobaia para a evacuação manual. A potrinha suplica novamente. Não aguentava mais a dor e a humilhação. Caralho, eu tive uns flashbacks de guerra agora. A pônei excretou todos os seus fluidos e vomitou também. Realizando o teste, 5336. Manteiga de cacau, sal, açúcar, pimenta habanero, um toque de feitiço de aquecimento, resposta da cobaia. Dor e reflexo de regurgitação. Implorou por água. Descreveu o sabor como estar comendo fogo, sugestão, um diferente tipo de pimenta, um feitiço mais suave, ou aumentar a quantidade de manteiga de cacau. A pônei questiona o porquê de tudo isso. Iniciando o novo teste, 5337. Camada de chocolate cobrindo o grilo vivo, com a variante de um feitiço de preservação, para manter refrescância e, tecnicamente, manter o inseto vivo. Resposta da cobaia, positiva até que informada do que comeu. Resultado, vômito profuso. Sugestão, vender a confecção como um crocante misterioso ou como iguaria para os aristocratas. Com todo esse sofrimento de ser uma cobaia de doces, a potrinha frequentemente fazia perguntas e se lamentava, mas nunca obtinha uma resposta. Realizando o teste 5338. Camada de açúcar caramelizado, cobrindo com uma boladura com auxílio de um feitiço de pressão. Resposta da cobaia, salivou suculentamente, quando forçada a mascar por motivos experimentais. Alguns dentes se quebraram. Vermelho e pedaços de dentes foram expelidos, juntamente com a confecção. A confecção não sofreu nenhum dano. Nota, os dentes da cobaia estão se deteriorando muito mais rápido do que em cobaias anteriores. Sugestão, reduzir o açúcar ou liquidar e adquirir uma nova cobaia. Ao ouvir a palavra liquidar, a potrinha se mostra muito nervosa, suplica para ir para casa e diz que não contará a ninguém. Ela diz que seus dentes doem, sua língua e garganta queimam, seu estômago simplesmente insuportável, e diz: Se você não quer me deixar ir, pelo menos me dê algo que não seja doce. Algo que seja diferente de doce? Eu posso ter algo assim. Eu poderia evitar a necessidade de liquidação. Sim. E pode valer a pena observar. Teste 5339. Aproveite, cobaia. Está estragado, mas obrigado. Ela estava realmente feliz de que não fosse doce. Tá difícil de mastigar. Teste 5339. A cobaia indica que a carne pode ter gosto de estragada e de difícil mastigação. Talvez necessite maior maturação para quebrar tecidos conectivos. O quê? O que foi que eu acabei de comer? Unidade parental da cobaia, ou o que restou dele. A maior parte foi para a pilha de descarte, mas eu pensei em manter alguns pedaços para experimentar a minha técnica de maturação. Você disse que é meio borrachudo? Eu esperava que já estivesse bem macio. Ah, querida. Está com ânsia de novo? Vou ter que reativar o feitiço de limpeza. Não. Ai, não. A potrinha começa a chorar desolada. Ainda temos muitos testes para fazer hoje, e sua boca serve para comer, não chorar. Então, por favor, cale-se.
Doces proibidos, o dia antes de tudo dar errado. Nossa, você não precisava ser tão grossa, Scootaloo. Eu só vim ver como vocês estavam indo. Pinkie Pie diz com uma expressão meio ofendida. Era difícil levar ela a sério com toda aquela saltitação. Foi mal, Pinkie Pie, eu não queria surtar. Respondeu a Pegasus enquanto mexia uma grande cumbuca com uma colher de madeira. Valeu por nos deixar usar a cozinha. Cozinhar é mais difícil do que a gente pensava. Suribel sorriu culpada enquanto Scootaloo a encarou. Pink diz que tá de boa, e ela vai dar uma mãozinha para elas quando terminar as encomendas. Assim que ela sai, Sweetie pergunta para Scootaloo se ela contou sobre os experimentos. Scoots diz que não, que contou que eram doces para a escola e que ela não ia ligar se eles não fossem comestíveis, desde que parecessem doces, elas já podiam ganhar. Suribel fica aliviada, afinal, ela estava fazendo uma grande bagunça. Ela se desculpa por não estar ajudando tanto assim. Há quase uma semana, elas tinham travado essa aposta e a lua do pesadelo seria no dia seguinte. Mesmo com essa uma semana de vantagem, as Cruzeiras não tinham feito muito doce. Elas tentaram, mas parecia que algo estava ativamente as atrasando. Scootaloo suspirou e disse que não era culpa dela. Apple Bloom também era muito ocupada e hoje seria sua única oportunidade de fazer doces com sua irmã AJ. Mesmo assim, Scootaloo achava que já era muito tarde. Novamente, ela reconhece que Sweetie tinha se esforçado, embora Rarity estivesse super ocupada com as fantasias, fazendo com que a disponibilidade dela já tivesse ruim. Somando tudo isso, Scootaloo sentia que era a última esperança, e mesmo que estivesse fazendo o trabalho, ela estava começando a ficar irritada com a pressão. Mesmo assim, ela tinha descoberto que fazer doces era até divertido. Mesmo que Pinkie Pie estivesse muito atarefada, no balcão da frente da esquina do Torrão de Açúcar, toda a loja tinha se transformado em uma casa mal-assombrada. Teias de aranhas, morcegos e fantasmas, e alguns esqueletos posando de forma humorada em cadeiras. Desde a tarde, os negócios estavam mais tranquilos, então Pinkie estava tentando cuidar da organização e reestocar os cookies em formato halloweenesco, quando escuta o sininho da porta soando. Ela abre um sorrisão que logo cai da sua face quando nota quem era. Ah, oi, Twilight. Devo chamar a senhora Cake para atender seu pedido? Ah, não, eu não vim pelos doces. Mesmo que com certeza pareçam deliciosos e que não deve ter nada de errado com eles. E antes que diga qualquer coisa, eu não tô aqui para brigar. Twilight sorriu e foi pegar algo em sua bolsinha. Eu vim me desculpar, Pink. Estamos sem nos falar essa semana e eu percebi que é quase tudo culpa minha. Ela coloca sobre o balcão o livro que Pinkie Pie tinha recomendado sobre o passado da Lua do Pesadelo. Tava consertado, mesmo que ainda fosse bem surrado. Quase tudo sua culpa é... Pinkie Pie olha com suspeição. Você leu? Pinkie Pie faz uma cara feia. Sim, eu li. Tenho que dizer, Pink. Eu entendo porque você ficou tão chateada. Muitos desses antigos mitos e lendas são de arrepiar. As histórias de terror de hoje em dia nem se comparam com as antigas lendas folclóricas. Já conheci algumas, mas nunca com tanto detalhe. Aquela do cavalo sem cabeça... Twilight sente um arrepio. Eu acho que não vou poder mais contar essa história nas festas de pijama. Então, eu queria me desculpar por ter te irritado tanto, Pinkie Pie. Um sorriso energético apareceu no rosto de Pinkie Pie. Não se preocupa, Twilight. Nós duas meio que temos culpa. E com certeza eu não queria rasgar o livro. Pinkie salta sobre o balcão e abraça sua amiga apertado. Twilight ficou surpresa com o gesto, mas respondeu com afeto. De repente o rosto de Pinkie Pie ficou sério. Espero que possa ver porque eu tô preocupada com as garotas. Mesmo que seja apenas histórias, deve ter pelo menos um pouco de verdade em algumas. Como a história da égua na lua. É melhor prevenir do que remediar. Eu não sou de acreditar em superstições, Pink, mas quando é sobre você, estou disposta a relevar a lógica e aceitar que algumas coisas vêm com um pouco de fé, mas não força. Vamos trabalhar juntas para que todo mundo se divirta e fique em segurança. Então, aonde elas estão, afinal? Eu não vejo as Cruzeiras desde que elas estavam te ajudando com as decorações. Pinkie Pie conta que elas estão muito atarefadas fazendo doces para o projeto da escola, que Sweetie e Scootaloo estavam na cozinha e que ela prometeu ajudá-las quando acabasse. Ela pergunta se Twilight não gostaria de se juntar a elas. Twilight diz que não é muito boa na cozinha, mas Pink a convence. Um trabalhinho escolar? Porque a Cherry Lee ia querer que os estudantes fizessem doces bem antes da noite do pesadelo. Algo parecia errado. Scootaloo tinha terminado uma porção de balinhas de menta enquanto Pink e Twilight chegam na cozinha. Sweetie estava terminando de checar algumas páginas que ela mocou do livro. O que vocês duas estão fazendo? Sweetie tenta esconder as páginas, mas uma acaba voando e caindo bem na frente de Pinkie Pie. Pink e Twilight acusam as garotas de estarem usando os materiais dos Cake para vencer a aposta, e terem roubado propriedade da biblioteca. A nerdola ainda diz que sabia que algumas páginas tinham sumido, mas achou que estavam perdidas na biblioteca ou se deteriorado demais. O par de reguinhas não conseguia esconder a culpa. Sweetie pede desculpa, mas diz que a Diamond sempre trapaceia, e elas acharam que isso poderia nivelar as coisas. Elas não tinham intenção de machucar ninguém.
que logo devolveriam as páginas, mas não antes da noite do pesadelo. Você mentiu pra mim, Scootaloo? Disse Pink com o lábio tremendo, mostrando que estava realmente machucada com isso. Scootaloo reforça que isso era para Diamond Tiara parar de fazer bullying com as Crusades, mas isso não é o bastante para Pinkie Pie. Então ela se desculpa e diz que deveria ter sido honesta desde o começo. Mas por causa da aposta, elas não estavam pensando direito. Twilight está pronta para lançar o famigerado "espera até eu contar para sua professora", mas a Pink a interrompe. Vocês fizeram todos esses doces essa semana seguindo as receitas dessas páginas? Scootaloo confirma sem entender a pergunta óbvia. Twilight, precisamos juntar tudo isso e levar para a estátua da Lua do Pesadelo. Diz Pinkie Pie alarmada. Twilight não parecia entender. Essa é a única coisa que importa agora, Twilight. Eu acho que sei de que história essas receitas vêm. Pinkie Pie começa a ruxar pela cozinha, catando todos os doces, e então pergunta qual é o título das primeiras 3 páginas que elas tinham roubado. Twilight procura no livro pensando que isso é só mais uma bobice da Pinkie Pie, mas quando encontra, seu rosto empalidece. Candymere. Ela sussurra. Twilight solta o livro rapidamente e vai ajudar Pink. Scootaloo e Squirrel ficam lá sentadinhas, sem entender nada. Elas principalmente não entendiam a urgência com que as duas estavam agindo. Quem é exatamente Candymere? Twilight limpa a garganta. Era uma vez, na terra onde os pôneis viviam e brincavam antes de Equestria, havia uma potrinha que sonhava apenas em ver o castelo aonde os nobres unicórnios viviam. Mas ela era filha de 2 pobres pôneis terrestres, que viviam de agricultura na terra que foi enfeitiçada pelo inverno dos Wíndigos, que ameaçava sua colheita. Um adendo aqui, os Wíndigos do My Little Pony vêm de vento, Wíndigos. Só explicando porque eu sei que existem pessoas que sentem um mau agouro com esse nome, então tá safe. Mesmo com a dificuldade, a família vivia feliz. O sorriso da filha ajudava a suportar os momentos ruins. O pai da potrinha, sabendo do seu desejo, conseguiu um dia levá-la à cidade. Por apenas um dia. A potrinha ficou muito feliz. E quando chegaram lá, ela queria ver tudo. Mas antes, eles tinham os negócios da família na cidade. Lemon Drop era um unicórnio proprietário de uma loja de doces na cidade do castelo. As crianças o amavam, mas não sabiam do seu coração distorcido. Lemon Drop também não entendia as crianças. E ele não tinha capacidade de sentir o gosto doce. Só azedo. Ele ganhava a vida seguindo as receitas de sua avó, mas nunca conseguia acertar o sabor. Lentamente seu negócio estava afundando, e logo ele perderia a loja. Mas em seu coração distorcido, Lemon Drop teve uma ideia, para um plano distorcido. Naquela época, ninguém se importava com os pôneis dos arredores sumindo, e os pôneis terrestres geralmente traziam suas crianças para conhecer a cidade. Ele deixava que entrassem em sua loja e comessem seus doces. Então, eliminava os pais e quebrava seus espíritos, forçando eles a comerem seus experimentos estranhos e distorcidos para produzir doces melhores. Um destino similar decaiu sobre a potrinha feliz da história, e seu pai. Similar, mas diferente. De uma maneira terrível demais para se imaginar. A maioria das crianças que Lemon Drop roubou rapidamente não aguentavam, incapazes de se sustentar apenas com doce. Mas a pequena potrinha tinha tanto amor pela vida que viveu, e viveu, e viveu. Um avanço. É espantoso para dizer o mínimo. Mas eu acho... Não. Eu sei que o meu trabalho duro finalmente irá dar frutos. O corpo da Kobe atual se tornou rígido e estático depois de receber a nova leva de confecções temperada, com um feitiço de preservação e traços de elemento de alquimia. Eu achei que tinha caído em outra falha, outra pedra no meu caminho. Mas rapidamente, a cobaia acordou. Enquanto eu reclamava sobre ter tido sonhos ruins, a cobaia implorava para testar mais doces, antigos e novos. A cobaia está comendo sem parar há horas, e parece estar apreciando minhas confecções. Precisaria pesquisar mais sobre o porquê das demais cobaias terem falhado em sobreviver. Entretanto, essa cobaia em questão, ela parece estar prosperando. Mas no momento, tudo o que posso fazer é mantê-la satisfeita. O som de fundo desta gravação é a tal cobaia se jogando contra as paredes repetidas vezes. Inicialmente me preocupei que ela pudesse ferir como os outros que tentaram antes dela. Porém, ela se acalma quando é alimentada. Tudo o que ela deseja são meus doces. Eu nunca vi tanto apetite pelos produtos que eu tenho a oferecer. E pela primeira vez, eu compreendo porque a minha família se dedicou tanto a esse negócio. Um momento, o que é isso? Alguém entrou na loja. Quem está lá? Um aviso. Eu chamarei os guardas se você ousar roubar alguma das minhas criações. O quê? Mocinha? O que você está fazendo fora da minha câmara de testes? Fome. Fome? Certamente, certamente.
E estou trabalhando em uma nova leva de confecções para você agora mesmo. Agora, volte para a câmara de testes e seja boazinha. Mas é noite do pesadelo. Noite do pesadelo? Você mencionou. Talvez meus experimentos não sejam o sucesso que eu esperava. Mesmo assim, vamos. Veremos o que fazer na próxima fase de testes. Mas é noite do pesadelo. Eu tenho fome. Eu preciso, eu quero. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Me dê algo doce pra morder, morder, morder. Lemon Drop foi encontrado, mas seu coração distorcido e grande parte do seu corpo distorcido, não. Pelo menos, não de uma vez só. Naquela noite, um castelo inteiro de pôneis sumiu, e no dia seguinte, quando os pôneis terrestres chegaram para fazer suas entregas diárias, uma mãe procurava pela filha e o marido, e isso levou à descoberta macabra. Não havia explicação, mas sussurros começaram a surgir em várias comunidades sobre um monstro que implorava por doces, mas parecia mais do que feliz em poder devorar carne de pônei. A criatura assombrou as pequenas vilas nas periferias, se escondendo em florestas escuras e pântanos. Diziam que atraía crianças se pudesse. Elas nunca mais eram vistas. Ficava pior em uma certa noite do ano, em seu aniversário de desaparecimento. Logo, as comunidades começaram a chamar a data de Noite do Pesadelo. Pais começaram a disfarçar suas crianças e eles mesmos de fantasias nessa noite, deixando pilhas de doces em suas portas, esperando e rezando para que isso enganasse o monstro. Muitos ficavam acordados até os raios de sol afastarem a escuridão, enquanto rezavam por suas vidas. Luz forte afastava a criatura, mas não para muito longe e nem por muito tempo. Apenas a luz do sol colocava um descanso definitivo, até que se levantasse a noite seguinte. Com o passar dos anos, esse monstro, que era uma garotinha, parecia se deliciar em punir todos os tipos de pônei. Os que ela não podia devorar, atormentava com truques e armadilhas, tão mortais quanto os próprios encontros. As casas que deixavam doces em suas portas aguentavam melhor, mas nenhuma se salvava completamente. Talvez ela só estivesse brincando com sua comida. E ela rapidamente seguiu os pôneis para Equestria quando foi fundada. Com a ascensão das pôneis irmãs, essa criatura foi banida permanentemente para a escuridão. Luna, a égua na lua, rastreou a fera e a purificou com luz da lua, fazendo-a adormecer, tanto de noite quanto de dia. Ela ficou conhecida como Kindmere. Então, para honrar Luna, na noite do pesadelo, são coletados doces em seu nome e oferecidos como tributo àquela que nos salvou da Kindmere. Que essa história seja um tributo a ela por eras. Deixem alguns doces para serem purificados pela imagem da égua na lua, e que a Kindmere nunca acenda novamente. Twilight explica então que as receitas eram parte de uma lista de confecções de Lemon Drop que ele forçava em suas vítimas. A história é meio vaga em dizer por que incluiu essas listas, apenas para dizer que a criação de tais doces é extremamente proibida. Aparentemente, uma grande parte da razão do tributo à Lua do Pesadelo era, na verdade, purificar os doces, para serem seguros de consumir. Não foi isso que a Cherry Lee nos ensinou na escola. Rebate Sweetie Belle. Escuta Lu questiona, nervosamente, se Twilight acha que os doces que elas fizeram poderiam criar um monstro. Eu não sei no que acreditar, garotas, mas o que eu sei é que vocês estão em apuros. Pode ser que isso ainda fique pior se não fizermos o que a história sugere. Ainda tem um pouco de magia residual em torno da estátua da Lua. Quer dizer, da Luna. Se for algum tipo de feitiço de purificação dos tempos antigos ligado à imagem dela, então não vai fazer mal deixar essas doenças ali como tributo. Twilight continuou ajudando Pink. Pink estava bem séria. As potrinhas, na verdade, nunca tinham visto ela tão séria assim. E foi dessa maneira que souberam quão sério era a situação. Não tinha mais jeito. Elas não ganhariam a aposta. Já percebeu que tá sempre meio escuro aqui? Perguntou Pinkie Pie rapidamente, enquanto ela e Twilight estavam se aproximando da estátua da Lua do Pesadelo. É porque a floresta é sempre densa em folhagem. Respondeu Twilight, com um pouco menos de confiança do que normalmente teria. Era verdade, a floresta era bem densa, mesmo no outono, mas o céu acima das estátuas sempre parecia estar envolto por nuvens proibidas. Mesmo quando o resto de Equestria estava aproveitando um dia ensolarado, havia um ar de magia e melancolia que parecia sempre estar fora do lugar, salvo durante as noites escuras. Twilight nunca tinha parado para pensar nisso, mas era estranho que a estátua ficasse justamente ali. Eu pensei nisso também, Twilight, não faz sentido a estátua da mulher estar ali no meio do mato, fazendo com que todo mundo, na noite mais assustadora do ano, tenha que entrar nessa floresta. A merda tá desenhada. E que estátua mais estranha! Não havia musgo nem vinhas em sua superfície.
A coisa toda parecia brilhar nos raios minguantes de sol se pondo. Eu sei lá, Twilight. Tudo que eu sei é que eu quero me livrar desses doces medonhos e voltar pra casa. Esse lugar tá me dando um caso preocupante de Ciricutico. Pinkie Pie disse colocando as sacolas na frente da estátua, e esperando que Twilight fizesse o mesmo. Quando ela fez isso, a Pônei Rosa finalmente soltou um suspiro de alívio. Bem, é melhor irmos dar uma lição na Sweetie Belle e na Scutalu. Disse Twilight meio incerta. Um movimento em uma das sacolas chamou sua atenção. Parecia ser algo se movimentando dentro dela. Antes que ela pudesse mencionar isso, um trovão soou ali perto. Ambas olharam para cima e notaram o céu ficando preto sobre a Floresta da Liberdade. A floresta sempre teve seu padrão maluco de clima, indomável pelos Pégasos. O vento ficou terrivelmente frio. Os dentes de Pinkie Pie batiam. Boa ideia, Twilight. Vamos lá dar a bronca. A Pônei Rosa pegou sua amiga e correu o mais rápido que pôde. E atrás delas, as sacolas tremeram novamente. Provavelmente era a sorte que as únicas orelhas presentes eram feitas de pedra. O som de crianças rindo poderia ter congelado ou feito o coração de alguém parar. Uma neblina pálida surgiu do chão. A estátua da Lua do Pesadelo é atingida por um grosso raio alaranjado e é completamente destruída. Quando a fumaça se dissipa, algo emergiu dali, parado, cercada por várias sacolas vazias. Aquilo sorriu. Doces ou travessuras, a noite do pesadelo. Ai, que susto. A Escuta Laura e a Sweet Belle vão atrás da Apple Bloom para contar que elas estão proibidas de ir pedir doces. Elas vão ter que ajudar o Spike a distribuir doces na biblioteca no lugar disso. Era um dia ensolarado e elas estavam fantasiadas. Escuta Lu tava de a misteriosa égua do bem, mas sem a máscara, e a Sweet Belle tava vestida de robô com uma fantasia feita de caixas que ela mesma fez. Pelo menos vamos poder passar a noite do pesadelo juntas. Disse Sweetie. Ela tenta ver o lado positivo, que seria elas não vão poder pegar doce, então não vão ter doce para entregar para Diamond Tiara e para Silver Spoon. Pink e Twilight pareciam achar que as meninas não precisavam de uma punição tão severa, mas não podiam correr o risco delas fazerem alguma maluquice para tentar vencer a aposta. Portanto, elas estavam fadadas a aguentar as provocações de Diamond e Silver pela noite toda. Conforme chegavam perto da casa da família Apple, sentiram uma onda de apreensividade tomar seus corpinhos. O pomar estava extremamente silencioso, mas elas não notaram. Caminhavam em silêncio até a varanda da frente. Pareciam estar segurando a respiração sem perceber quando bateram à porta. As fantasias ficaram quentes e desconfortáveis de repente. Scutalu então perdeu a paciência. Apple Bloom, Applejack, estão em casa? Temos algo para contar. Ela cuidadosamente aproxima a orelhinha da porta, tentando ouvir se tem alguém vindo até elas para atender. Mas não houve nada. Sweetie Belle diz que talvez já estejam na cidade, então elas escutam a porta do celeiro batendo. Parecia torta, abrindo para dentro com as dobradiças quebradas. O par foi até a grande construção. Havia uma pilha de cinzas na frente. Assim que passaram pela porta, as duas potrinhas ficaram mais lentas. Pedaços de madeira estavam jogados para todo lado e algo tinha danificado severamente o celeiro. Nenhuma das duas tinha coragem de entrar. Olá, alguém aí? Oi, garotas. É bom ver vocês. O que as traz aqui? A voz era de Applejack. Soava amigável, mas estava distante e vazia, quase como se estivesse em uma caverna. Algo foi na direção delas se movendo nas sombras, mas elas não estavam entendendo bem o que era. Sweetie Belle disse que elas vieram buscar Apple Bloom. Tá certo. Estamos acabando essas deliciosas maçãs carameladas. Querem entrar e experimentar? Vamos gostar de saber o que acharam. A sombra que se movia ficou mais clara, mostrando uma pônei de chapéu. Scutalu agradece e diz que elas vieram só buscar Apple Bloom mesmo e pergunta onde ela tá. Como eu disse, mocinha, ela tá aqui comigo. Vou buscar ela pra vocês. Apple Bloom, seus amigos estão aqui. Ela se virou e voltou a se esconder na escuridão. Se passou um momento e outra voz apareceu. Ei, e aí, garotas? O rostinho da potrinha flutuava como uma pequena lua, mal se movendo para a luz. Mesmo na escuridão, o lacinho em sua cabeça era inconfundível. As garotas ficam aliviadas. Sweetie Belle responde. Nada demais, Apple Bloom. Só que temos mais notícias. Pinkie Pie e Twilight descobriram o que estávamos fazendo e levaram todo o nosso doce. Disse Scutalu. Por que eu ficaria triste? Pelo menos ainda vamos passar tempo juntas. E daí que não vamos buscar doce? Podemos encher o bucho com as deliciosas maçãs carameladas agora mesmo. E depois comer mais doce. Entra aí, gente.
As maçãs estão absolutamente deliciosas. As garotas não esperavam esse tipo de reação. Apple Bloom, das três, era a que mais levava as provocações da Diamond e da Silver pro coração. Sweetie diz, tipo, não precisa não. Na verdade, a gente só quer ir andando, porque tá ficando escuro e coisa e tal. E pergunta se ela tá pronta pra ir. Não, eu não tô pronta. Preciso botar minha fantasia. Poderiam vir até aqui me ajudar? As garotas já estavam suspeitando dessa conversinha desde o começo. Então elas começam a fazer umas perguntas mais diretas. Por que as duas estavam tão focadas nessas maçãs? Por que Applejack não poderia ajudar a irmã para elas irem logo? Que enrolação! Lentamente, o rostinho da Apple Bloom se aproxima na escuridão. Sua boca estava aberta, suas cavidades oculares vazias e uma de suas bochechas completamente sem couro, tudo manchado de vermelho seco e algo marrom brilhante, como caramelo. Qual o problema, garotas? Não gostam de maçãs? A voz de Apple Bloom era grotesca, uma cabeça decepada fazendo mímica. Uma risada infantil rasgou o celeiro, e a cabeça saltou para fora da escuridão, caindo nos cascos das potrinhas. Disseram muitas vozes, se mesclando e sussurrando. E logo verá muitos doces pra ter. A imagem e a risada assombraram a mente das duas, que tropeçaram nos próprios cascos até chegar na scooter da Scootaloo. Elas tinham que contar isso para algum adulto saberia o que fazer, e elas foram o mais rápido que puderam, tentando chegar antes do pôr do sol. Depois que Twilight passou aquele fiasco com a sua fantasia de Star Swirl ou Barbado, ela decidiu escolher algo mais simples. Cientista maluca. Não era muito original, mas era melhor do que a sugestão da Rarity. Aqui não tem no texto a sugestão, mas eu gosto de pensar que a Rarity sugeriria aquelas fantasias safadas, sabe? Enfim, sobre as Crusades, parte dela achava que era uma pena perder uma atividade tão legal, mesmo que elas merecessem. Talvez elas até pudessem pegar um pouco de doce, desde que não tentassem ganhar aquela bobice de aposta. Afinal, todos deviam comer um docinho naquela noite. Ela começou a ouvir uma confusão lá embaixo na biblioteca e foi verificar. Então viu Spike em uma roupa de cavaleiro brigando com uma besta peluda. Pink Pie, você é maluca? Não, eu sou um cachorrinho. E tô com fome. Foi mal, Spike, me empolguei no personagem. Au, au. O personagem cachorro? Não, Twilight, cachorrinho, filhote. E que fantasia legal de dentista. Com certeza vai assustar muita gente. Ai, eu sou uma cientista louca. Aparentemente a Twilight não acertava uma. De repente, um grito agudo preencheu a noite, seguida por uma nuvem de poeira que lavou a biblioteca. Crianças que estavam chegando para pedir doces começaram a tossir. Do nada, Twilight foi agarrada por Sweetie Belle e Scootaloo, que estavam tremendo de medo. Pink Pie e Twilight tentam acalmar as crianças todas, direcionando as demais para a próxima casa, e logo as Crusades conseguiram contar o que aconteceu. As duas não estavam entendendo nada até chegar na parte da cabeça da Apple Bloom rolando. Então, Twilight teve um flashback de guerra sobre o cavalo sem cabeça. Pink Pie pareceu entender exatamente o que estava acontecendo na hora. Aparentemente, purificar os doces na estátua não tinha dado certo. Twilight e Pink discutem sobre o que fazer e então Spike entra na conversa perguntando o que rolou. Amigo, a essa altura do campeonato você quer se fazer relevante nessa fic? O que tá rolando? O que tá rolando? Eu vou te contar o que tá rolando. Um espírito de milhares de anos da Noite do Pesadelo tá viva e vindo nos jantar. Disse Pink Pie se exaltando. O Spike não tanca essa, acaba rindo e vai buscar mais doces, foda-se. Twilight abraça as meninas e diz que Pink tá assustando elas. Então diz que deve ter alguma explicação lógica. Não temos tempo pra sentar aqui e esperar você procurar uma explicação que faça sentido pra você, Twilight. Precisamos avisar todo mundo pra sair da rua. A Noite do Pesadelo voltou e é real. E nós somos as únicas que podem parar isso. Pink Pie disse, então saiu correndo, gritando, tentando avisar os outros, apenas para arrancar algumas risadas pelo caminho, já que isso era típico do seu comportamento de Noite do Pesadelo. Scootaloo pergunta o que elas podem fazer, se devem alertar os outros. Twilight pensa em uma ideia melhor. Talvez avisar diretamente uma figura de autoridade, como a prefeita Mare, fizesse mais efeito. Diamond Tiara estava furiosa. Não bastava ela ter que coletar os próprios doces, também teria que ir de porta em porta nos sócios do seu pai. Essas lojinhas de pobre não tinham nem doce de verdade. Silver Spoon tenta acalmar a amiga, e as duas estavam de princesa fada. Só que a Silver Spoon teve que deixar as asas em casa. Elas batem na porta da boutique Carrossel, e a Rarity lá de dentro pede um momento. Só um minuto.
A brisa fria soprou a névoa ao longo da rua quase deserta. Elas se surpreenderam ao notar outra potrinha saltitando até elas. Havia som de risada de criança no vento. A potrinha se aproximou rindo o tempo todo, e quando chegou perto bastante das luzes da boutique meio iluminada, Diamond e Spoon deram um passinho para trás quase involuntariamente. Ela estava coberta de doces da cabeça aos cascos. Cada pedaço dela tinha papel de embalagem brilhante e brilhoso, ou pequenos brilhinhos da cobertura de açúcar. Até mesmo sua crina e cauda eram feitos de alcaçuz vermelho e preto. Ela tinha parado bem ao lado de Silver Spoon e encarou-a com os olhos arregalados por trás de lentes de espirais de pirulito. Falando em espiral, Diamond sarcasticamente elogia a fantasia. Fantasia legal. E pergunta o que era aquilo, uma pilha ambulante de lixo? A potrinha estranha sorriu com dentes afiados. Cada dente tinha um padrão amarelo, laranja e branco de candy corn. De repente, seu corpo cresceu com um sorriso, virando uma pônei adulta. Não, maior do que isso. Ela ficou em duas patas e magicamente garras surgiram de seus cascos dianteiros, longas e afiadas que pareciam um pé de moleque. Ela agarrou e cavou profundamente a carne macia de Silver Spoon, levantando-a no ar. Seu vestido se tornou vermelho enquanto ela gritava de dor. Diamond Tiara conseguiu escapar da agonia inicial graças à sua estrutura de asas de metal. Silver Spoon se debatia como um animal preso em uma armadilha. A Candy Mare sorriu ainda mais largamente. Parecia até que poderia abrir sua cabeça em dois. Com uma risadinha, a sua mandíbula fluiu por sua cabeça. A boca foi parar no pescoço para alcançar a altura onde Silver Spoon estava sendo segurada. Seus dentes deslizaram pela pele de Silver Spoon como uma serra nova, rasgando profundamente e deixando pouca carne intocada, jorrando pedacinhos e uma névoa rosa. A pônei gritou de dor e terror enquanto era literalmente comida viva. Logo, a boca voltou ao normal e mastigou os restos como uma uva. Então arrotou e sorriu largamente, apontando o casco vazio para Diamond Tiara. Fantasia legal, fantasia legal, fantasia legal, fantasia legal. Garras vermelhas se contorcendo ao redor da boca ensopada de vermelho. Diamond tinha que escapar. Tentou tudo que podia, sabendo que era rica e jovem demais para acabar dessa forma. Rindo, uma segunda boca se abriu no casco da Candy Mare e segurou-a dando diversas mordidas em suas costas. A potrinha tremia e se debatia. Algo a soltou, mas antes que ela pudesse pensar em correr, notou que estava em pé não no chão, mas em alcaçuz esponjoso. Vinhas de doces aprenderam como se estivessem vivas e apertaram forte seu corpinho. As pontas entraram pelas marcas de mordida em suas costas, forçando-se para baixo de sua pele, músculo e ossos. Ela então foi rasgada em pedaços. Candy Mare riu muito, dançando na chuva de vísceras enquanto abria o corpo sobre sua cabeça, catando pedaços aqui e ali com bocas que se abriam e se fechavam em todo o seu corpo. Finalmente, Rarity abriu a porta. Desculpa a demora, eu não podia aparecer sem os acessórios apropriados. E o chifão de seda de aranha é tão difícil de assentar. Rarity olhou para a cena à sua frente. O ornamento de aranha preso à sua crina perfeitamente estilizada estava particularmente bonito. Acho que perderam o interesse. Que pena, eu tenho uma cumbuca de morcegos de marshmallow sem nenhum pônei que teve paciência de vir até aqui pegá-la. Rarity fez uma cara feia, então notou um belo docinho na sua varanda. Ela decide pegar, mesmo sendo uma inversão estranha. Ela não notou alguém saltitando para longe na neblina que engrossava, nem o rastro de vermelho atrás dessa pônei, já que as lâmpadas e postes iam gradualmente se apagando. Twilight chega esbaforida para falar com a prefeita Mare, no meio de um concurso de dança do evento de Noite do Pesadelo. Twilight desejou que a DJ Pon não estivesse em cena. A música estava arranhando o seu crânio por dentro. Caralho, que é isso, Twilight? Você é hater da vinil? Porra, no meu canal não, hein? A prefeita também acha que a Twilight tá de dentista e vestia a mesma fantasia de palhaço do ano anterior. Preguiçosa. A Twilight tá meio sem tempo pra isso, então ela apenas se aproxima e fala baixinho. Tem uma asa pequena à solta. Todos têm que ir pra casa. A prefeita não parece ter ouvido direito, então Twilight simplesmente grita. Tem uma assassina solta e todos têm que ir pra casa. É bem nesse momento que a música da DJ Pon para. Todo pônei parou de dançar meio em choque e todos olharam para o palco. Até os pôneis que não estavam na dança, mas sim fazendo outras atividades, param para olhar. A DJ Pon até levanta seu óculos encarando. A prefeita Mare estava simplesmente embasbacada.
até uma onda de risadas se alastrar pela plateia. Ela mete uma risadinha nervosa e diz: Ah, Twilight, que maravilhosa pegadinha pra noite do pesadelo. Vamos todos aplaudir a senhorita Sparkle. Scootaloo e Sweet estavam com ela, mas antes que tivessem chance de explicar as coisas, as risadas se intensificaram e a música recomeçou. Tudo podia ter acabado por ali. Twilight podia ter voltado para casa e desistido, ou podia ter enviado um pergaminho para Celestia e Luna. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, surgiu uma névoa no centro da cidade, sufocando a lua da colheita e qualquer fonte de luz. No começo foi lento. Vinhas distantes abafando os gritos das crianças que estavam coletando doce, a névoa se espalhando na multidão. E toda a luz elétrica no fio de abóborezinhas luminosas penduradas foi se apagando uma a uma. A música de repente é cortada e o silêncio imediatamente foi seguido por um som de desapontamento da multidão. Nenhum pônei ouviu a risada inicialmente. Pelo menos ninguém além de Twilight, Scootaloo e Sweetie. Era baixo, mas de alguma forma invadia sua alma. E finalmente ela estava lá, na grossa neblina. Um sorriso mortal tão feliz que parecia estar explodindo. Candy Mare sorriu como um crânio sem carne. Seu corpo brilhava à luz da lua, completamente pintada de vermelho. Sua crina de chicote de alcaçuz movendo-se como serpentes. Pedaços de doces irregulares e tortos por todo seu corpo, como chifres e garras. Pequenas bocas que se abriam e fechavam, emitindo sons infantis. As risadas cravaram todos os corações presentes como estacas de gelo. Então, de repente, pararam. A praça central foi tomada por uma música cantada pelas diversas boquinhas. A letra dizia: Noite do pesadelo, que medo, nos dê algo doce para morder. Veneno, afogamento, garra ou faca. Há muitas formas de tirar sua vida. Isso era quase o bastante para causar pânico generalizado, mas todos estavam meio que esperando a piada. A noite do pesadelo era sobre se divertir e não sobre assustar. Uma única vinha de alcaçuz alcançou um potrinho fofo e pequeno. Aquele era Pipsqueak? Com a rapidez do movimento era impossível ver direito. Sua pele foi arrancada de umbigo à garganta em um único movimento. Seu couro foi rasgado da pele, deixando apenas carne e pequenos ossos. Suas tripas caíram no chão da pista de dança. Ele se tremeu e murmurou em agonia, sentindo a brisa de outono lhe perfurando como facas. Seu cérebro, dentro do frágil crânio, estava em completo choque. E finalmente, ela abocanhou o bichinho com a boca faminta, iniciando chupando a carne dos ossos, mostrando satisfação. Os indivíduos que assistiram se tornaram um único e complexo organismo, tomados por um tipo de medo primordial e mais do que loucura penetrando em cada olhar. Os pôneis correram em cada direção possível, tentando futilmente se afastar o máximo do monstro. Se batiam uns nos outros na tentativa de se libertar. A decoração do festival era cada vez mais derrubada ou se enrolava no meio da bagunça. Também haviam decorações que eram simplesmente destruídas no meio do furdúncio. Cada vez mais pôneis se tornavam presas fáceis. De cima do palco, Twilight podia ver os cidadãos se debatendo e pisoteando, tentando escapar desse terrível destino. Parecia um pesadelo vivo. Alguns pôneis tinham suas cabeças forçadas em cubas de água com maçãs. Chicotes de alcaçuz apertavam em volta de seus pescoços e seus corpos tremiam tentando escapar. Outros, menos sortudos, eram simplesmente devorados pelas várias bocas ao longo dos braços de Candy Mare. Alguns pôneis eram devorados ou engolidos ou serrados pelos dentes de Candy Corn. Toda a pista de dança estava repleta de pedaços de corpos e pôneis machucados se arrastando. Era uma grande confusão, e todo o vermelho empoçado e melecado, espalhado por aí, estava começando a fazer os pôneis escorregarem. Twilight se virou para a prefeita Mare, mas ela estava tão pálida e distante que parecia ter enlouquecido. Os cidadãos de Ponyville não mereciam isso. Alguém tinha que parar aquilo. Twilight saltou no palco e seu chifre se iluminou com magia, colocando um brilho violeta em cena. Para aí, sua monstra! Eu não vou deixar você machucar mais ninguém. Sua raiva e desespero estavam temperados de choque. Para sua surpresa, a Candy Mare realmente parou. Sua crina viva voltou a parecer apenas fios de cabelo. Suas garras se retraíram e ela pareceu um pouco menor. Até sua boca voltou para o lugar, travada em um sorriso maníaco. Isso abriu uma janela que permitiu que alguns pôneis escapassem. Uma unicórnia? Eu costumava amar unicórnios. Eram gloriosos. Podiam fazer qualquer coisa. Eu queria vê-los, queria conhecê-los, queria ser como eles. E agora eu sou. O corpo de Candy Mare morfou em uma parede de garras coberta por vinhas e foram na direção de Twilight. Sem perder tempo, Twilight usou magia para jogar uma mesa no caminho da criatura. Candy Mare parou novamente quando destruiu o empecilho. Isso deu um momento para que Twilight construísse uma defesa melhor.
Ela ergueu uma barreira rapidamente que quebrou os tentáculos em pedaços individuais de doces. Um braço atravessa a barreira e corta a bochecha de Twilight. É o único dano que ele consegue fazer antes de explodir magicamente. O monstro rugiu de dor. Twilight usa a magia do seu chifre para tentar desmembrar os doces que compunham a criatura, pedaço a pedaço, arrancando grandes porções. A Candyman tentou se afastar e sair do alcance da magia. Twilight parou quando percebeu a monstra chorando. Asas e vinhas saíram de suas costas. Ela estava tentando fugir. Confesso que eu fiquei com um pouco de dó. Não a deixem escapar. Se não for parada agora, ela vai assombrar a Equestria e ficar mais forte. Preciso de ajuda. Alguém me ajuda. Vinil foi a primeira unicórnia a se juntar ao ataque. Tá vendo, Twilight? Você criticou ela ainda, poxa. Lyra e os outros unicórnios da multidão rapidamente seguiram a deixa. A Candyman lançou outro apêndice com garras que abriu um corte na perna de Lyra, mas por sorte não causou muitos danos. Os unicórnios começam a atirar magia arrancando nacos de doce. Quanto mais pedaços caem dela, mais ela se enfraquece. O máximo que pôde fazer foi se enrolar como uma bola para tentar se proteger. A grande vilã da Noite do Pesadelo parecia só uma pequena potrinha se tremendo no meio de poças vermelhas. A névoa começou a limpar novamente. Esta é a segunda vez que um unicórnio tenta acabar comigo. Ele cheirava como você. Ele tinha tanto poder. Acho que não havia nada que ele não pudesse fazer. Mas ele não sabia o que fazer com a magia. Ele não sabia como fazer amigos. Ele só sabia tirar. Então sempre tirava dos outros o que precisava. Ela continua se despedaçando enquanto fala. Além de tudo, era uma potrinha bem magra, só pele e osso, um rosto nas sombras. Seus amigos, suas famílias, suas vidas. Ele só tirou, mas nunca deu nada em troca. A potrinha tentou se mover com uma série de tremedeiras e seus membros não se mexiam mais. O tom da sua voz mudou. Mas eu também aprendi. E a primeira coisa que eu tirei foi a vida distorcida dele. Tenho tirado muitas por muitos anos, tantos doces. Até sua princesa da noite só conseguiu me colocar pra dormir. Ela não pôde me parar. Acha que pode fazer melhor? Tenho outra pergunta para vocês. Doces ou travessuras? Com essa questão, uma onda de escuridão acendeu seu crânio que enviou a cabeça girando pelo ar, deixando um rastro de fumaça verde mirando no rosto de Twilight. Ela não teve muito tempo para se defender nem desviar, apenas fechou os olhos e se preparou para o impacto. Mas não veio impacto, muito menos mordida. O som foi como de um vaso quebrando, ecoando nos ouvidos de Twilight. Quando ela abriu os olhos, encontrou Pinkie Pie triunfante sobre um crânio esmagado. Ela acaba pisando em um fragmento de cérebro de goma. Isso também é açúcar. Ela era tipo uma pinhata. Se pinhatas pudessem assombrar a escuridão por milhares de anos e caçar pôneis. Ela sorriu e olhou para Twilight. Você sabe que ainda não acabou, né? Pedaços de doce na pista de dança já estavam tentando se juntar novamente. Uma orelha ali, uma patinha aqui, que já estava se formando. Pinkie Pie respirou fundo e disse: Soltei um jeito. Para o terror de Twilight, Pinkie Pie abaixou a cabeça e começou a comer. Os doces estralavam, sendo destruídos por seus dentes. Outros pôneis se juntaram à comilança, principalmente Scootaloo e Sweetie. Todos comiam o máximo que aguentavam. E isso parecia realmente ajudar a desacelerar o processo de regeneração. Twilight se sentia enjoada assistindo isso. Os doces tinham pedaços de pônei misturado. Todos pareciam saber, de alguma forma, que até os pedaços contaminados de doce tinham que ser devorados para parar a Candyman de vez. Engolindo o gorfo que se formava em sua garganta, Twilight encontrou um pedaço menos vermelho e fez o melhor que podia para se juntar à força-tarefa. A mistura do sabor de vermelho com o chocolate era nojenta. A névoa se dissipou completamente e a lua começou a descer no horizonte. A praça, então, foi preenchida por sons de pôneis comendo e chorando. Preciso dizer que, para mim, esse capítulo aqui foi do caralho, muito bom. Com certeza, uma das melhores cenas de embate com vilão que eu já vi em todas as creepypastas que eu trouxe pro canal. O que fez a creepypasta valer a pena, porque no começo eu tava achando chata pra caralho. Última parte, sempre cheque os seus doces, a hora do pesadelo. Quando todo o trabalho tinha acabado, Twilight e seus amigos estavam praticamente ensopados de vermelho. O jaleco branco de Twilight era uma causa perdida. Ela, Pink, Scootaloo e Sweetie retornaram à biblioteca.
andando em silêncio de forma quase robótica. Quando a prefeita voltou a si, ela ajudou a reunir os restos daqueles que se foram, enviando os doentes para o hospital e com a limpeza da praça. Depois ela pareceu simplesmente enlouquecer, como se estivesse sob efeito do gás do riso do Coringa. Twilight pensou que logo eles teriam que arrumar outra prefeita. Twilight também pensava sobre o que aconteceu, no que ela viu e naquela monstrenga triste e cheia de ódio que havia machucado tantos pôneis. Ela precisava se distrair antes que também surtasse. O resto da cidade parecia relativamente intocado. Era possível que muitos pôneis nem soubessem o que aconteceu. Algumas crianças pegaram doces de porta em porta normalmente. Spike acenou quando viu as garotas de longe. As 4 então fizeram um acordo não verbal de se lavar nos fundos da biblioteca antes de entrar em casa. Twilight jogou seu jaleco no lixo antes de abrir a porta. A Twilight estava tentando dissociar de toda maneira que pudesse. Acabou até contando os morcegos da decoração várias e várias vezes. Ela não queria pensar em nenhuma das suas responsabilidades e nem sobre o ocorrido no geral. Essa coisa toda tinha alguma lição a ensinar? Scootaloo e Sweetie estavam exaustas e ela nem sonhava em mandá-las para casa assim. Então, convidou geral para dormir lá na casa dela. Ela se secou com uma toalha e depois secou as meninas. O mais importante era dar suporte a elas agora. E elas choraram bastante enquanto desabafavam. E em certo ponto, Twilight também chorou, pensando no que tinha feito, no que todos da cidade tinham feito. Tecnicamente, não era mas era similar o bastante para traumatizar todos que participaram. O choro de Twilight estava saindo do controle, então ela decidiu deixar as meninas e ir pro hall da biblioteca. Lá, Pinkie Pie estava sentada, com a cabeça da sua fantasia de cachorro ao lado. Peraí, porra, Pinkie Pie é furry? Pink pergunta como as garotas estão e como Twilight estava, principalmente. Twilight responde: Elas estão dormindo. Queria que pudessem acordar e percebessem que foi tudo um pesadelo. Queria eu poder acordar também. A voz de Twilight começava a falhar. Quanto a mim, eu não sei o que estou fazendo. Eu quero ser forte, eu preciso ser forte, mas eu nunca vi ou ouvi algo tão terrível em nenhum dos meus estudos. A minha vida inteira. Nem o caso do Discordia foi metade do quão horrível isso foi. Pink a abraça. Twilight elogia por sua coragem e proatividade. Pink abraça mais forte, então, e diz que ela foi a verdadeira forte nessa história. Que ela teve coragem para enfrentar o monstro. As palavras da amiga a fizeram sentir melhor. Pinkie Pie então decide que é melhor ir andando para ir checar os cake. Havia uma sensação incômoda no estômago de Twilight. De alguma forma, ter enfrentado aquele monstro tinha sido mais fácil do que aguentar as consequências dos seus próprios atos. Ela estava a ponto de falar para Pinkie Pie que não queria ficar sozinha quando Spike apareceu na porta. Twilight. A frente da roupa do bebê dragão estava ensopada de vermelho e tinha um sorriso horrível nos dentes, mas parecia inexpressível. Olhando mais de perto, seus lábios e parte do seu rosto tinham sido arrancados. Eu acho que tem algo de errado com a Rarity. Então ele colapsou no chão. Lá fora, uma única lanterna de abóbora estava brilhando na noite enevoada. Só que Twilight não tinha esculpido abóbora alguma. O brilho alaranjado iluminava uma figura fantasmagórica na frente da casa de Twilight, e casualmente mastigava um pedaço de carne de dragão roxo. O ornamento de aranha em seu cabelo estava realmente bonito, mas o resto do seu corpo estava estranhamente inchado e fofo. Não! Rarity, o que tá fazendo? Ao ouvir o nome Rarity, a criatura inclinou a cabeça para o lado e começou a andar bem devagar para dentro da biblioteca. Assim que entrou, sua pele foi ficando escura, até se tornar preta, como carvão. O cheiro lembrava acampamento. Foi então que Twilight entendeu que o corpo da Rarity era feito de marshmallow. A criatura, que um dia tinha sido Rarity, soltou um ruído e voltou para as sombras. A luz da biblioteca começou a falhar com uma ventania que surgiu do nada. Eu não tô entendendo mais nada. O que tá acontecendo? Disse Twilight. Eu não sei, mas não me sinto bem. Pink disse, se curvando de dor e vomitando vermelho e doces. Ela caiu sobre o próprio conteúdo e começou a se estremecer em agonia. Ela chorava e pedia por ajuda. A pele de Pink começou a craquelar, derramando vermelho por entre as feridas, pelas orelhas e olhos também. Seus grandes olhos azuis foram forçados para fora da órbita e ficaram pendurados. Suas tripas começaram a sair pela boca, fazendo-a engasgar. O corpo de Pink então estourou como um balão, espirrando pedaços por toda a biblioteca. Algo novo imediatamente se ergueu devagar de onde estavam os restos da pônei rosa festeira. A escuridão tomou a biblioteca, sufocando toda a luz. A não ser pelo brilho alaranjado vindo da abóbora. Mesmo na penumbra, dava para ver a pele da pônei rosa com consistência de chiclete. E sua cauda e crina agora eram feitos de algodão doce. Uma cacofonia de vozes remexeu os livros, trocando as páginas e batendo as asas dos morcegos fake. Dos restos da antiga Pink, algo branco brilhante começou a se mover, se juntando.
Um crânio quebrado rolou, mirando as cavidades oculares vazias na direção de Twilight. Sua espinha começou a balançar e formar a base do crânio que ria e gritava. A Candymer estava voltando. Uma nova lanterna de abóbora acendeu a vida perto da pônei rosa monstruosa. Seus dentes eram agulhas de balinha dura, coisa que já tinha sido Rarity e retornava para fechar a porta. Quando escuta a porta se fechando, Twilight corre até a escadaria na escuridão, se atrapalhando toda. Ela tinha que salvar as crianças. Não deixaria que fossem devoradas em sono. Conforme subia, os monstros retorcidos que já tinham sido suas amigas começaram a vir atrás dela, calma e lentamente. Lá em cima, ela encontrou 2 abóboras risonhas. Já era tarde demais. 2 pares de olhos de jujuba brilhavam em uma única forma gelatinosa, que se contorcia em meio a um lamaçal de vermelho e lençóis emaranhados. Talvez era até um alívio elas terem terminado em sono. Nos dê algo doce pra morder. Twilight podia ouvir alguém batendo à sua porta da frente. Ela queria gritar, mas percebeu que não havia esperança. O medo em suas tripas começou a se espalhar, preenchendo-a com dor além da imaginação, sua pele se esticando e seus ossos se deslocando. Algo vivo movendo-se embaixo da sua pele. Era como milhares de boquinhas mordendo-a por dentro. Imagens horríveis encheram sua mente. Dor e sofrimento infindável na escuridão de uma existência singular. Ela também podia ver um círculo de vida aceso. Sua luz e calor eram profundamente dolorosos. Toda a vida deveria ser extinguida se ela quisesse paz e conforto na escuridão. Twilight luta estribuchando no chão do quarto, sem notar o vermelho escorrendo por todas as suas cavidades. Ela só queria que tudo acabasse. Suas antigas amigas se aproximam, e isso lhe dá algum alívio. Pelo menos, ao ser devorada, ela não iria se transformar naquilo. Mas, infelizmente, enquanto Rarity e Pink mastigavam suas vísceras, ela notou uma 5ª abóbora spawnando. Ela podia ver o próprio sofrimento no rosto daquela abóbora. A luz que queimava dentro dela não era uma vela comum, mas sim a sua própria vida. Algo novo levantou-se dos restos do que já tinha sido o elemento da magia. Luna escuta batidas na porta de entrada do palácio. O baile da lua do pesadelo que tinha sido dado em sua homenagem tinha acabado horas atrás. Sua pobre e doce irmã Celeste já estava adormecida há um tempo, assim como a maioria dos empregados. Luna suspeitava que talvez tivesse que cuidar do sol dessa vez, no lugar da sua irmã. Foi a noite mais maravilhosa que Luna pôde se lembrar, mesmo que ela tivesse tido que adiar os seus planos para visitar Ponyville. Já estava tarde da noite. Era estranho que nenhum dos guardas noturnos tivesse atendido a porta, mesmo que fosse noite de patrulha. Rapidamente, porém graciosa, a Luna foi até a porta enorme do salão principal e usou sua magia para abri-la. Sua expressão foi de completo choque. Ela descobriu o que tinha acontecido à guarda noturna. A ponte de passagem tinha ficado abaixada e os portões do castelo estavam abertos. Um mar de pôneis ondulava até onde a vista alcançasse. Cada rosto sorridente aceso por uma lanterna de abóbora que brilhava alegremente em seus cascos. Era perturbador o bastante, mas para piorar, tinham corpos quebrados e meio comidos no meio. Em pé sobre essa pilha deles, com a boca tão aberta e retorcida como um sorriso doloroso, estava Candymer, observando Luna, faminta. Conforme o sorriso da Candymer se partiu para falar, todos do exército de pôneis doce disseram em uníssono: Doces ou travessuras? E foi isso, gente. Esse vídeo foi bem longo, deu bastante trabalho a tradução, porque era uma leitura um pouco arrastada, mas eu gostei bastante do final, me surpreendeu positivamente. Também gostei bastante da personagem da Candymer, porque eu achei que ela é tipo um It a Coisa versão pônei, só que doce. Achei um personagem bem interessante. Novamente, eu acho que algumas coisas ficaram explicadinhas demais, mas tudo bem, é uma opinião pessoal. Eu também gostaria de agradecer o pessoal que me ajudou na dublagem e recomendar vocês irem ver o canal da Yumi e as redes do Ryu. Essa creepypasta ela tem várias partes, tipo parte 2 e uma outra e não sei mais quantas, mas provavelmente eu não vou trazer pro canal porque a parte 2 nunca vai tão bem quanto a parte 1. Só se vocês forem realmente muito insistentes ou se esse vídeo ir bem demais. E o YouTube parou de entregar meus vídeos. Então, por favor, fiquem ligados, vejam se estão inscritos, toque o sininho aí se vocês gostarem de receber notificações e fiquem ligados na aba comunidade que eu sempre vou avisar quando sair vídeo novo. E agora o mistério. Antes do Lemon Drop ser levado de vala, a garotinha, que depois viria a ser a Candymer, menciona a Noite do Pesadelo. Mas, segundo a Pinkie Pie, a Noite do Pesadelo foi nomeada depois da garota ter virado um fantasma. O que rolou? Ela inventou o próprio feriado? É isso, quem chegou até aqui comenta doces ou travessuras e bom fim de semana pra todos.